6h24. Um idoso de 74 anos foi preso ontem lá no Alvorada, bairro da zona centro-oeste de Manaus. Ele agrediu a esposa verbalmente e fisicamente com murros e ainda tentou enforcar a mulher, uma idosa de 78 anos de idade. Esse homem foi autuado por tentativa de feminicídio combinada com violência doméstica e agora aguarda audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, no bairro São Francisco, zona sul daqui da capital. Um homem foi preso denunciado por abusar sexualmente da própria enteada, uma menina de apenas 12 anos de idade. Esses abusos ocorriam desde que a vítima tinha apenas 6 anos. A ordem judicial foi cumprida ontem, no mesmo local onde os abusos aconteciam. A casa da família fica no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O crime já havia sido denunciado à polícia. A mãe da criança, no entanto, não acreditou na própria filha. As investigações em torno do caso só tiveram início quando a vítima denunciou o padrasto para a avó, que procurou uma unidade policial para formalizar a denúncia. Segundo a polícia, a adolescente vinha sendo abusada há mais de 5 anos, quando era uma criança de apenas 6 anos de idade. Então ela passou a conviver com a avó materna justamente por causa desses primeiros abusos ocorridos aí ainda na primeira infância. Contudo, no final do ano passado, a mãe manifestou interesse de novamente ter a companhia da filha e ela viveu novamente um período com a mãe. Retornou para a convivência da mãe no final do ano passado, então os abusos retornaram. Com o rosto coberto e pressionado pela imprensa sobre o porquê de ter praticado o crime, o suspeito murmurou: Deus é mais. Só isso. O homem de 48 anos foi indiciado por estupro de vulnerável. As investigações seguem para saber se houve participação da mãe da criança na omissão do crime. E a gente, infelizmente, continua falando de violência. Um homem assassinou um colega de trabalho a pauladas. É isso mesmo. Ele foi preso na madrugada de hoje. Laércio trabalhava em uma empresa de reciclagem com a vítima, Gelmires da Rocha, de 51 anos. O suspeito confessou o crime e disse que a motivação foi o medo de que Gelmires o entregasse para o chefe. Ele conta que começou a ameaçá-lo, dizendo que iria matá-lo. Em função disso, ele se aproveitou do momento em que a vítima estava deitada. Ele pegou um pedaço de pau, que eles chamam de pilão, né, lá no local de trabalho, e desferiu golpes na região da cabeça da vítima, que inclusive abriu a cabeça da vítima e levou ele a óbito. Depois de cometer o crime, Laércio ligou para o chefe, que o aconselhou que ele se apresentasse aqui na delegacia. Laércio ignorou o conselho e foi para casa, que fica no bairro do Armando Mendes, onde foi preso em flagrante por volta das 3 horas da madrugada. Agora Laércio vai passar por audiência de custódia. Agora a gente muda de assunto e mais uma vez vamos falar da má qualidade do fornecimento de energia elétrica aqui no estado do Amazonas. Na semana passada, nós ouvimos produtores rurais da rodovia estadual AM010 que amargam prejuízos. Esta semana, nós fomos ver de perto a realidade dos moradores dos ramais da BR-174 e constatamos, infelizmente, as mesmas dificuldades. Um serviço básico negligenciado pela má qualidade do abastecimento. Sem energia elétrica, quem reside nos ramais da BR-174 a Manaus Boa Vista vive dias sombrios. E não é preciso ir muito longe de Manaus para começar a ver os problemas no abastecimento de energia elétrica. A gente está agora no quilômetro 4 e esse armazém já está sem energia, funcionando como gerador. E esses problemas de falta de abastecimento são recorrentes por aqui, segundo os proprietários. Tem vezes que a gente passa o dia todo no gerador. E aí o gasto vai lá para cima. Aí a gente acaba gastando bem mais. Um gerador a diesel é o que mantém o comércio ativo. Apesar do alto consumo de combustível, o equipamento é a melhor opção para evitar um prejuízo maior, a perda total de alimentos perecíveis ou congelados. O custo do equipamento também reflete no preço dos produtos. Seguimos viagem até o ramal Boa Esperança, no quilômetro 21 da rodovia federal. Bem na entrada, este comércio sobrevive como pode. A situação se agrava à medida que entramos na comunidade, uma das
das mais importantes para o abastecimento de feiras e mercados de Manaus. Aqui nessa região do ramal do Pau Rosa, a energia faltou agora pela manhã. Sem eletricidade, não existe iluminação, ventilador não funciona, apesar de estar ligado na tomada. E o pior, os alimentos perecíveis podem se estragar. Aqui dentro, olha, muito frango congelado, que se não ficar mantido a essa temperatura, se estraga, se perde e vira prejuízo. Às vezes a gente nem perde tempo para ir lá, porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Então a gente deixa passar por enquanto. No momento em que fazíamos a reportagem, os moradores da região já estavam há 36 horas sem energia. A situação deixa a população revoltada. Eles não cobram? Não corta? Por que eles não procuram ajeitar tudo direitinho? Na hora de chegar no cidadão, eles vão lá e cortam. Aquilo outro, vai reclamação. Mas aí, quando falta 2, 3 dias de energia, eles não procuram tomar providência. Nesta outra mercearia, o estoque de sorvetes avaliado em R$ 800 começava a derreter. Quando estávamos gravando a entrevista, a energia voltou por alguns instantes. Mas logo se foi para não mais voltar. Semana passada, um mês passado, nós passamos 3 dias sem luz. 3 dias. Aí até que eles vieram e ajeitaram. Mas também quando a geladeira já viu que não aguenta muita coisa. Descongela tudo, aí estraga tudo. Aqui, que nem eles têm, o comércio deles prejudica todo mundo. Técnicos da Amazonas Energia buscavam solucionar e identificar o problema, sem sucesso. Em casas mais afastadas da rodovia, os moradores estão sem energia desde a segunda-feira. Josefa economiza água, porque não tem como usar a bomba do poço. Eu economizo a água, para que não falte, né? E aí já estou com um balde seco, lavei um bocado de coisa hoje, contando que ela voltasse. Até agora não chegou. Tem vez que já passou de 4 dias sem energia aqui. Se sente esquecido, então? Com certeza. Não é fácil não, viu? A empresa Amazonas Energia, infelizmente, não se posicionou sobre essa falta de energia elétrica nas comunidades rurais, aí nas estradas, onde estiveram os nossos repórteres. Mas em audiência pública, lá na Assembleia Legislativa, o diretor Tarcísio Rosa atribuiu as quedas no fornecimento a problemas climáticos e acidentes de carros. O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos para municípios com bons índices de desempenho na atenção primária. Vamos a Brasília, de onde a repórter Larice Neves traz as informações. O Ministério da Saúde aqui em Brasília anunciou que vai premiar as cidades que têm os melhores indicadores no setor. Isso quer dizer que se o município conseguir vacinar mais pessoas, tiver mais grávidas fazendo o pré-natal e possuir outros bons índices, ele vai receber uma verba maior do governo federal. A ideia é beneficiar as regiões que incentivam a atenção básica na saúde. Obrigada, Larice, pelas suas informações. Foi inaugurado mais um reservatório de água aqui na capital amazonense, dessa vez na zona norte da capital. A unidade tem capacidade para mais de 7 mil litros de água. O novo reservatório de água fica no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte. Ele é o 5º entregue este ano pela concessionária de água e esgotos. Ele vai atender basicamente uma população de 80 mil pessoas. Isso é mais do que suficiente para atender uma população de 80 mil pessoas, mas a gente está pensando já em ter excedentes para nunca mais se ouvir falar nessa figura da falta d'água em Manaus. Aqui já existe uma unidade implantada, que é essa daqui, com capacidade para 5 milhões de litros de água. Mas agora, com esse reforço, com essa nova unidade que foi inaugurada hoje, ganha os 7,5 milhões de litros de água, o que vai ajudar e muito a população que mora aqui nessa parte da zona norte da capital. A empresa vem atuando na expansão das redes de abastecimento de água e ampliando as redes de esgotamento sanitário. Hoje a gente está trabalhando no São Raimundo, no Glória, na Cidade Nova, com esgotamento sanitário também. Então é mais uma ação de cumprimento do contrato que nós temos e do pacto com a cidade de Manaus, que é sempre estar crescendo esses indicadores e transformando Manaus numa cidade cada vez melhor. Além deste bairro, outras 13 localidades serão beneficiadas com abastecimento de qualidade. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para que as agências bancárias funcionem aos sábados. Vamos aos detalhes com a repórter Débora Martins, na tela do 6 horas.
Exatamente, Mariana. Apesar de a nova jornada de trabalho já estar em vigor, as novas regras precisam passar pela aprovação na Câmara e no Senado. Com a mudança, apenas os caixas de banco terão direito a 6 horas de trabalho diárias, comum a todos os trabalhadores de banco. Qualquer outro cargo terá a jornada aumentada para 8 horas por dia. Mesmo com as mudanças, o direito a 15 minutos de intervalo será mantido. E também a duração de trabalho também deve ser mantida entre 7 horas e 22 horas. Mariana. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. Eu já convoco os meus telespectadores nesse feriadão a mandarem suas fotos. Muita gente já mandando, viu? Tanto aqui na capital quanto no interior do estado. A gente agradece aí a sua audiência. Você continua mandando suas fotos pra gente. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí.